Fala galera, estamos começando aqui mais um VCA Cast e hoje é um VCA muito importante, acho que é um podcast muito importante que a gente vai falar sobre a campanha do Sim, né, do Diga Sim, e existem sims que mudam toda a nossa história, toda a nossa trajetória e por isso hoje a gente vai bater um papo com os nossos convidados, corretores de imóveis e que na vida pessoal falaram muito sims. E também na trajetória de trabalho ouviu muitos sims que mudaram histórias. E hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre isso. Eu sou Fabiana, sou gestora comercial e estou aqui com esse trio do nosso time comercial. E eu vou deixar com que eles se apresentem para a gente começar. Bom, eu sou a Ariela, sou corretora aqui na VCA. Já estamos indo aí para 10 anos, né? Ano que vem a VCA já faz 10 anos. E estou aqui na empresa durante esse tempo aí já realizando sonhos. Eita, história. Meu nome é Elvis Silva, sou corretor aqui da VCA. Estou fazendo aí quase 2 anos já de empresa, mas vivo a VCA desde o início. Seguindo realizando sonhos, né? Meu nome é Paula Malheiro, sou corretora de imóveis há 10 anos. Estou aqui na VCA há quase 8 anos. Uau, muita história para contar, né? Então, ao longo da vida, a gente dá vários sims. Alguns passam despercebidos, mas outros mudam completamente o rumo das nossas histórias, dos nossos destinos. Um sim para um novo trabalho, um sim para a mudança de vida na atividade física, um sim para a casa própria, para sair do aluguel. Então, quando a gente olha, né, para o Brasil hoje, esse sim da casa própria ainda é um sonho de muita gente. Os dados nos dizem isso, que ainda é um sonho de muita gente. Então, hoje, essa conversa é totalmente sobre isso. E eu queria ouvir de vocês quais foram, né, esses sims que realmente mudaram a vida de vocês, a trajetória de vocês. E a gente vai bater um bate-papo sobre isso. Simbora. Vamos lá? Bora lá. Então, antes de falar de grandes decisões, eu queria começar do começo. Aquele sim que marcou uma virada de chave aí na vida de vocês. Quem queria começar falando sobre isso? Bora lá. Bom, deixa eu me apresentar, né? Eu me chamo Paula Malheiro, sou corretora de imóveis e dizer sobre um sim que começou é dizer sobre o início da minha profissão, né? Eu me formei em Direito, já atuei como advogada, mas aquilo ali não me preenchia. Então, fui seguindo a carreira durante 4 anos, mas sempre os imóveis sempre me acompanharam, com meu pai, com outros colegas da área também. Por que você não vai ser corretora? Mas eu só aceitei no momento certo, depois de 5 anos. Inclusive, estou fazendo 10 anos como corretora agora no mês de maio. 10 anos aí como corretora de imóveis. E foi sim muito importante, porque de lá para cá, muita coisa mudou na minha vida, especialmente no meu ser. Foi muito importante ter dado esse sim, porque eu acredito que depois desse sim, eu passei a trabalhar, de fato, com a minha missão, né? Que mais do que dinheiro, mais do que ganhar dinheiro, é sobre transformar vidas. E a principal vida que foi transformada foi a minha. E esse sim, assim, para essa mudança, que é radical, né? Querendo ou não, é um desafio. Você faz ali a faculdade, você estuda aqueles 5 anos, e você olha, assim, para a sua trajetória, pode parecer que talvez você está deixando aquilo para trás, mas na verdade aquilo te impulsionou a chegar nesse lugar, né? Como uma escada, né? Eu acredito assim que nada foi em vão, tudo que a gente estuda, tudo que a gente passa, tudo faz parte e contribui para a nossa jornada. Então foi um degrau de uma escada e claro que eu pude aproveitar muito do que eu aprendi na faculdade também aqui na corretagem, né? Sim, corajoso que mudou a sua história, né? Sim, mas foi preciso coragem, assim, eu estava insatisfeita. Veio ali uma nova porta que se abriu, por que não dizer sim? Então, disse sim e no decorrer do processo fui me refazendo. Que lindo, muito bom. Então, vamos bater um papo aqui sobre vocês também, um sim aí, o primeiro sim que vocês lembram que mudou algo muito importante, o destino, né? A história de vocês, o rumo da história de vocês. Ari? Então, o sim, ele é um ato de coragem, né? Porque vem questões de mudanças, né? E muitas vezes a gente dizer sim, a gente vai com um certo medo para desafios, né? Para fazer escolhas, porque não deixa de ser uma decisão e a gente precisa, tipo assim, é um direcionamento ali, pedir, né? Um direcionamento para esse sim.
Mas, assim, na minha vida teve muitas mudanças, né? Muitos sims e também muitos nãos, mais sims. E o maior deles, sem dúvida, foi a questão da maternidade, né? E aí é que tá, né? Uma questão, assim, desafiadora. Hoje eu tenho 2 filhos, um filho já adulto. Esse filho que eu tive não foi algo planejado, né? Mas que mudou totalmente o rumo da minha vida. Totalmente, porque eu tive ele muito cedo. E assim, eu tive que ser forte, tive que ser... amadurecer, né? De forma, assim, mais cedo. Uma responsabilidade muito jovem, muito cedo. Então, isso acaba, assim... Para mim, foi uma grande bênção, porque me moldou como pessoa, né? Me fez crescer, me fez enxergar o mundo de outra forma, ser mais paciente, mais tolerante. Falar de maternidade mexe muito, né? Então, assim, apesar do desafio, que é muito grande, mas com certeza é o melhor sim da vida, né, de uma mulher que queira ter filhos, né? Porque nem todo mundo, ainda mais no mundo de hoje, talvez não tenha claramente, né, assim, esse desejo. Mas eu cresci com meu filho e aprendi muito. Ele me ensinou mais, né? E depois eu tive outro relacionamento, me casei. E aí o meu esposo não tinha filho. Então, era um desejo muito latente, né? De ter outro filho. E eu não sentia isso no coração, de ter outro filho. Então, eu fui buscando em orações, buscando respostas, né? Para esse sim chegar. Então, a coragem de dizer sim para ter outra, para encarar outra maternidade, ela veio com muita maturidade, né? Foi muito sonhado, planejado. E o que é que aconteceu? Quando a gente se casou, a gente meio que planejou todo esse trajeto. Então, assim, a gente imaginou, olha, vamos... agora que a gente casou, curtir o nosso casamento, né? Por um tempo. A gente gostava muito de viajar. Então, vamos viajar, vamos aproveitar um pouco essa questão do namoro e tudo. Então, assim foi feito. E a gente tinha dado uma data limite, assim. Olha, quando eu fizer 35 anos, em tal ano, eu vou parar de tomar medicação e a gente inicia... as tentativas para ter um filho. E aí chegou a pandemia. E aí, quando chegou a pandemia, a gente não teve mais, assim, essa coragem, né? Por conta de todo aquele momento ali, muito difícil. Também, a gente teve também um momento muito difícil na família, né? Meu esposo acabou perdendo, a irmã dele faleceu por conta de um processo de saúde. Então, a gente passou também um tempo muito doloroso nessa luta, né? E acabou protelando esse desejo e aguardando ver como é que seria. A gente não sabia, né? Como é que seria todo esse processo aí da pandemia. E com isso, eu já tinha deixado ali de evitar. E a gente foi indo, até que a gente começou a encontrar dificuldades, né? Para eu poder engravidar. E aí, muitas vezes, a gente, quando encontra esse tipo de dificuldade, a gente acha, principalmente nós mulheres, que às vezes o problema está com a gente, né? A gente começa a investigar, fazer vários exames. Então, assim, só voltando nessa questão do sim, né? Você percebe que eu contando essa história até esse momento, o sim já estava decidido, né? E esse sim, ele chegou com coração, com vontade, né? Então, assim, parece que quando você encontra uma dificuldade para algo, parece que aquela vontade, ela se torna mais latente, assim. Aquele desejo, ele aumenta, ele aflora no seu coração, assim. Na verdade, há quem pense, né, que essas dificuldades
não são sim, né? É um sinal de que não é um sim. Isso. Não é para ser. E se você não for perseverante, você acaba não realizando, né, o que você tem desejo. É muito legal pensar por essa perspectiva, né? Porque diante da dificuldade, igual a Paula falou, às vezes trava e fala, será que é o momento mesmo desse sim? Será que eu ainda deveria não é para dizer ser? sim? Será que é isso? Será que é o caminho? Isso é um sinal, Se né? a gente olha pela sua perspectiva de não, agora eu quero esse sim. Agora isso vai acontecer. Exatamente. E aí a gente foi em busca, né? Só que nesse caminho, a gente também realizou o sonho, né, da nossa casa. Então, vários projetos estavam em andamento, né? Vários sims, né? Estavam sendo realizados. E aí, eu e meu esposo começou a investigar questões de saúde, né, para saber se a gente tinha algum problema. E nisso, a gente falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, já que a gente está encontrando essa dificuldade, até então a gente não tinha nenhum retorno, assim, médico, para dizer assim, você está com tal coisa, com tal problema, ou você, ou meu esposo, ainda não tinha encontrado nenhuma resposta, por que a gente não estava conseguindo, a gente já estava tentando há 2 anos, e sem resposta, já investigando, né? E aí, a gente tinha acabado de receber, assim, nossa casa, a gente estava arrumando nossa casa, mobiliando. E aí foi quando eu falei, meu bem, vamos esperar mais um pouco, vamos esquecer. Vem também a cobrança da família por muito tempo que a gente já era casado, né? Por que a gente espera mais um pouco e mais na frente a gente busca, né, fazer algum tipo de tratamento, algum profissional especializado nessa área, para a gente buscar esse tão sonhado, né? Filho. E em resposta de oração, eu também não sei, assim, como é que é a questão da crença, né? De vocês, mas eu tive um sonho, né? E nesse sonho houve essa confirmação, e foi muito rápido. Essa questão, e depois teve uma pessoa que foi fazer uma oração, porque quando eu recebi meu imóvel, eu queria que alguém fosse orar pela minha casa, ali abençoar o meu lar, né? E aí essa pessoa que foi lá fazer a oração na minha casa também me deu essa palavra, sem saber, sem esperar nada, e falou que que a família ia aumentar e que algo novo estava chegando na minha casa. E aí foi isso. Depois que a gente esqueceu, que a gente parou de buscar fazer exames, tratamentos, a gente, do nada, assim, teve essa bênção, essa grande bênção. E foi algo assim, tão assim, inexplicável, gente. É muito, você vê assim, o amor de Deus, o cuidado assim com a gente, né? Divino, né? E uma bênção muito grande. E agora eu tô aí no desafio, né? Para conciliar a maternidade com o trabalho. O nosso trabalho, como vocês sabem, né, é desafiador. A gente não tem dia, não tem hora, né? A gente tem que estar ali à disposição para atender os clientes no tempo em que o cliente também pode. Então, eu estou nesse malabarismo aí para conciliar a maternidade, né, com a profissão. E assim, são 2 filhos com idades diferentes, né? Um já adulto, que demanda umas preocupações diferentes, né? Um já adulto que já é uma preocupação específica. E agora um bebezinho começando tudo de novo. A diferença de idade entre os dois é de quanto? Grande, são 22 anos. 22 anos. Delícia. Começar tudo de novo, né? Mas com certeza, experiência. não tenho dúvida que o melhor sim da minha vida são meus filhos. Eu acho que tem sims que são mais fáceis de dar, mas tem sims que são desafiadores, né? E mudam, de fato, ali todo o rumo da nossa trajetória, da nossa história. E vai construindo o caminho. Você fala sim e abre ali uma porta, né? E qual foi, Elvis, para você um sim, assim, que mudou a sua maneira de ver o mundo? O sim que mudou minha vida, eu acho que todos os dias ele é renovado. Foi mais ou menos 2013 que quando eu dei um sim para Deus, que mudou totalmente minha vida. A partir daquele momento que eu entreguei minha vida para Deus, o Elvis de antigamente mudou. Hoje eu sou um homem novo, sou um homem renovado, sou um pai de família justamente por conta desse sim. Foi o sim que eu falei: Deus, minha vida tem que andar nos seus caminhos.
Minha vida tem que ser de acordo com aquilo que você tem para a minha vida. De acordo com os seus mandamentos, os seus caminhos. Eu preciso viver uma forma diferente do que eu andava vivendo. E a partir daquele momento ali, a gente entrega a nossa vida para Deus, a gente fala um sim, a gente fala que tudo vai ser bom. Mas, pelo contrário, aí que a gente vai começar agora a ver coisas que vai lhe provar e vai lhe amadurecer. Que esse sim será renovado diariamente. No momento que eu entreguei minha vida para Deus, foi uma sensação assim de um pouco de medo. E agora? O que a sociedade, o que o pessoal vai começar a falar de mim, que eu vou ter que renunciar, vou ter que mudar algumas formas de atitude. Hábitos, né? Uns hábitos que realmente eu vivia que não faria mais parte da minha vida. Mas aquele sim ali foi realmente a forma que mudou drasticamente minha vida. Porque no período de trabalho, eu não trabalhava ainda como corretor, mas sempre trabalhei com vendas. Eu estava no meu melhor momento da minha vida. Trabalhando, saúde, praticando atividade física. Morava com meus pais, ainda não tinha minha casa própria. E tudo aconteceu da melhor forma possível. Estava vivendo dias lindos. Até que, num determinado dia, eu estava trabalhando e eu senti uma dor no peito. E essa dor no peito eu nunca tinha sentido antes de minha vida. E o sim que eu tinha dado para Deus foi o sim de Deus começando a mudar a minha vida. E nessa dor que eu senti no meu trabalho, foi uma dor tão forte que eu achei que eu estava morrendo naquele exato momento. Saí do meu trabalho, terminei minhas atividades ainda, sentindo dor, isso era um horário de umas 10 horas mais ou menos. Fui ao médico meio-dia. Cheguei lá, fiz uns exames. Quando foi à noite, tornei a sentir essa dor. Voltei ao médico novamente e, de acordo com que eu fiz esse exame novamente, tinha constatado que eu estava com uma massa na região do tórax. E essa massa era um tumor de 11 centímetros por 12. Aí eu falei, como pode isso acontecer? Nunca senti isso nada na minha vida, sempre fui de praticar atividade física, sempre fui de alimentar, não tinha vícios fora isso. E eu comecei a questionar comigo mesmo. Por quê, né? O porquê. O porquê, Deus, logo agora que eu dei o sim para você, comecei a questionar Deus por uns momentos. E eu fui para casa. No outro dia eu estava com minha atual esposa, a gente era namorado na época, falou, não, calma, vamos verificar o que é. No outro dia a gente foi no médico, nesse exato momento o médico falou, realmente é um tumor e a gente precisa fazer alguns exames para fazer a cirurgia. Tudo bem. Acontecendo esse processo, uma semana depois tornei a sentir a mesma dor. O médico falou, não, a gente vai ter que internar para a gente fazer essa cirurgia. Tudo bem. Fiquei internado 9 dias, isso no domingo. 9 dias depois veio a cirurgia. Retirei, fiz a cirurgia. O tumor estava pesando 542 gramas. Então ele estava na região do tórax. De acordo, eu fui crescendo. Segundo os médicos, não tem muita explicação. Ele pode ter crescendo de acordo, foi evoluindo. Ou então foi de uma hora para outra. Nossa, não tinha explicação. Retirei o tumor, fiquei na UTI ainda 2 dias. Por conta da cirurgia, o tamanho que foi. E nisso, minha família toda ali preocupada. Só que num exato momento que eu estava na UTI, veio uma força dentro de mim que eu sei que ali foi Deus. Falou, esse momento que você vai estar passando não vai ser o seu fim. Mas vai ser o momento que sua vida, a partir do momento que você entregou para mim, eu vou começar a mudar tanto a sua vida como a vida de pessoas que estão ao seu redor. A massa que foi retirada do meu tórax, ele foi para um estoquímetro, que é o imunoestoquímetro, que é para ver se era cancerígeno, se não era, se precisava fazer quimioterapia, radioterapia ou não. 2 meses depois, recebi o resultado que era maligno. Então, eu precisaria fazer
Retirar. a quimioterapia, né? Porque como retirou o tumor, então precisava fazer a quimio para secar. E durante esses 2 meses você já estava em casa? Esses 2 meses eu fiquei em casa. Todo o processo em casa, sem poder trabalhar, porque eu encostei. Essa foi uma das situações também que me mostrou também em relação ao trabalho e valorizar sobre pequenos detalhes que a gente tem no dia a dia. Tipo, você às vezes acorda na correria ali, não dá um bom dia pro seu pai, pra sua mãe, pro seu esposo, pro seu filho. E ali você sai na pressa para resolver suas atividades diárias e esquece dos pequenos detalhes que faz parte do seu crescimento. São as bolas de vidro que a gente anda estudando. Então, a gente tem que cuidar dessas bolas de vidro, que é nosso emocional, nossa saúde, quem está próximo, para que essas bolas venham se transformar e transbordar no nosso trabalho. Porque sem saúde a gente não consegue trabalhar, sem família nos abençoando a gente não consegue trabalhar. Então, isso acabou me mostrando também alguns detalhes da vida que eu estava deixando a desejar. Eu estava só focado em trabalho, correr atrás, fazer isso, aquilo, estava esquecendo o principal da minha vida, que foi justamente as pessoas que estavam próximas nessa situação. Então, nesse procedimento que eu recebi o resultado, eu procurei um oncologista. Procurei o oncologista, cheguei lá, ele me explicou todo o processo que eu tinha que fazer. Naquela época, quem era diagnosticado com câncer, praticamente era sinônimo de morte. Graças a Deus, hoje a medicina está muito avançada, então naquele momento ali eu lembro como hoje, eu recebi o resultado, foi 11 horas da manhã. Eu fiquei de 11 horas até 1 hora da tarde sem conseguir comer, sem nada. Eu fui para a porta de minha casa e fiquei lá pensando na vida. E nisso, com o coração sempre grato a Deus. Parei de questionar, mas eu falei, Deus, se eu estou passando por isso, eu sei que lá na frente você vai me mostrar o porquê. E sempre com isso. Foram as 2 horas que eu parei e fiquei meditando ali e conversando comigo e com Deus. Chegou o horário da consulta, 2 horas. Cheguei lá, um médico pegou, olhou o resultado e começou a rir. Eu falei, doutor, eu tô passando por isso, você tá rindo de minha vida? Como é que é isso? Ele, não, graças a Deus que seu resultado foi esse, porque aqui é 98% de chance de cura. E aí meus pais que estavam do lado já ficou mais tranquilo, que eles estavam muito preocupados, mas só que não demonstrava na minha frente. Era sempre escondido, chorando escondido, mas quando estava na minha frente queria mostrar sempre Força, né? força. Mas Pai, era mãe, sempre a né? contrário. Eu que estava passando força para eles, porque a forma que eu tratei esse processo foi o processo que mudou totalmente tanto minha vida como a vida da minha família. E nesses exatos momentos, eu estava no médico e ele passou um determinado exame para me fazer, porque quando a gente tem o CA, a gente precisa fazer um procedimento de um exame que tem que congelar para futuramente você quer ter um filho, porque a própria quimioterapia já gera infertilidade. Então, para prevenir, fui 2 vezes para Salvador. Cheguei nas 2 vezes, deu lá como infertilidade, que eu não poderia ter filhos. E isso, naquele exato momento, foi mais uma provação que eu tive com Deus. Aí eu falei, lembrei do sim que eu tinha dado para Deus no início. Eu falei, Deus, eu entreguei minha vida para Ti, eu falei o sim para Ti, mas eu não quero nem barganhar, nem poder ter um poder de troca. Mas eu sei que isso aqui não vai ser um diagnóstico que vai mudar minha vida para que eu não possa continuar meu tratamento. E era um sonho seu ter filhos? No momento exato, não. Mas antes, meu sonho era sempre casar, ter filho. Ser pai. Eu estava com minha atual esposa, a gente era namorados ainda na época. E de lá que eu estava em Salvador, eu liguei para ela. Falou, aconteceu isso. Ela falou, não tem problema, vem embora que a gente já vai começar o tratamento. E nesse processo, de lá mesmo, eu já liguei para o médico, isso foi na sexta-feira. Na segunda-feira, eu falei, vamos marcar a quimioterapia e vamos continuar o processo, uma coisa de cada vez. E nesse processo, chegou a segunda-feira, eu fiz o processo todo de quimioterapia, eu fiz as sessões de 21 sessões, durou mais ou menos aí uns 4 meses a 5 meses. Perdi bastante peso, então perdi em torno de uns 17 a 18 quilos. O cabelo caía por conta mesmo do tratamento, às vezes não é nem por conta da doença, mas sim por conta da quimioterapia, que realmente Forte, ela né? atinge geralmente toda parte celular do seu corpo. E nesse processo a gente foi vivendo vitória atrás de vitória, sessões e mais sessões. Nesse processo eu vi pessoas passando pelo mesmo processo que eu tive e ali eu comecei a enxergar a vida melhor.
eu comecei a valorizar mais ainda as coisas que eu não valorizava antes. Detalhes, né? Que a gente passa Detalhes. despercebido, né? Mudou toda a sua perspectiva de viver. Mudou. De agir, ao tratar as pessoas. E sempre ali acreditando, buscando a Deus, entregando e rindo. Eu tratei o câncer como se fosse uma gripe. Eu falo para todo mundo hoje que não foi um câncer que eu tive, foi uma gripe que eu tive e foi tratada ali com base de medicamento. Ô Elvis, você acha que essa sua postura em enxergar dessa forma, né, dessa maneira de pensar positivo, de declarar, né, a cura nesse momento que você estava em enfermidade, você acha que isso ajudou no seu tratamento? Você acha que foi algo assim que fez total diferença? Ou você acha que por Deus mesmo isso aconteceria e seria dessa forma? Ou não? Essa perspectiva em olhar as coisas pelo lado positivo, em ter fé, né? Em acreditar que vai acontecer, em acreditar que você seria curado, em acreditar que você teria um filho, né? Que você se casaria, teria um filho, que aquele diagnóstico não era o seu fim, né? Não era o ditado do seu fim. Você acha que isso mudou o concretizar, né, das coisas lá na frente? Com toda certeza. O poder da palavra, ela sempre é abençoada. Então, quando a gente vê uma situação, por mais que seja impossível de ser, quanto mais a gente declara que vai acontecer, vai acontecer. Quanto mais a gente reclama ou murmura da situação, você pode ter certeza que a bênção não vai chegar para você. A gente pode estar passando pelos piores momentos das nossas vidas. Se a gente tiver uma cabeça, um pensamento de fé e positividade, a gente vai conquistar tudo aquilo que a gente almeja. Então, quanto a gente mais chama coisas boas, melhores vão ser. Entendeu? Então, isso foi uma das coisas que mudou. E até hoje. Então, assim, é o que eu falo. O sim daquela época vem reverberando em minha vida até hoje. Então, hoje acordei, olhei para abrir os olhos. Eu tenho que agradecer a Deus. Porque sem vida a gente não é nada. E Ele é o dom que dá o fôlego de vida para a gente poder viver e correr atrás dos nossos objetivos. Mas tudo isso foi Deus, provendo de lá para cá. Então, assim, resumindo um pouco, se eu for colocar de 2012 para 2013 até hoje, eu ganhei na Mega Sena aí umas 6 ou 7 vezes. Porque de família, casamento, da minha saúde, que foi justamente um tumor que eu venci, que foi um câncer, de 542 gramas com tamanho de 11 por 12, é praticamente você pegar meio quilo de carne e colocar em cima do seu peito. E você nunca sentiu nada. Isso. Então, nunca senti nada. Então, passei todo esse processo. Hoje, o meu sim é dizer sim para Deus todos os dias. Não é dizer que eu sou religioso, mas eu sei que tem uma pessoa que cuida de mim, da minha família, que cuida dos meus negócios, do meu trabalho diariamente. Por mais que a dificuldade seja grande, por mais que possamos passar por momentos ali que seja, poxa, estou murmurando, estou reclamando, por que não está acontecendo isso? Aí que eu começo a ver que Deus é tudo para mim. Então, hoje, minha vida é voltada para Ele. Então, tudo que eu for fazer, primeiramente, eu tenho que agradecer a Ele. Eu posso viver momentos ruins, mas eu sei que tudo tem um porquê. E esse foi um dos sims que mudou minha vida a partir desse E muitas momento. vezes o sim de Deus vem acompanhado de um não. Né? Então, assim, quando a gente acredita que Deus quer o nosso bem, muitas vezes um sim em nossas vidas vem acompanhado de um não. Eu também passei por uma situação, como a sua esposa falou, né? Passou, né, de gravidez, de trombose. E no meu caso, eu quase morri também na gravidez, teve que interromper a gravidez antes. E aí vivemos um processo de UTI durante 7 meses. Ela nasceu com 600 gramas, assim, totalmente inviável para uma vida, né? Mas ficou durante 7 meses na UTI. E eu sempre falo, assim, que o processo foi mais por mim. E Deus disse não, ela não vai viver. Ela partiu, mas eu sempre acredito que esse não de Deus, na verdade, foi um sim. E quando a gente acredita em Deus, né, a gente acredita na bondade dele, a gente confia de que o não dele é também um sim. Mas durante todo o processo aí de 7 meses de UTI, eu não deixei de trabalhar, eu estava em Salvador, eu lembro que eu estava assim, ela estava na UTI, eu estava do lado na cadeira e era lançamento do Lorde aqui
aqui em Conquista, né, aqui na VCA. E aí eu estava ali trabalhando, captando cliente ainda, e passava para uma colega atender e fazer a venda, porque eu precisava vender, né? Então, mesmo nesse processo, não deixei de trabalhar, não deixei de acreditar e fazer a minha parte, né? Mas, mesmo durante esse processo em que ela teve várias complicações na UTI, eu acredito que foi Deus ali usando aquele processo também para me moldar. E aí, disse não, assim, eu implorava para Deus, não, deixa ela sobreviver. E aí Deus disse não. Mas entendo que o não dele, como eu disse, foi um sim para mim. Porque depois daquilo ali, é claro que eu fiquei muito mal, só que veio a oportunidade de, através de um convite de uma colega, né? Veio a oportunidade de vir trabalhar aqui na VCA. Aí eu vim conversar com o antigo gestor, e aí ele, vendo ali a minha situação, ele falou assim, não, vem trabalhar aqui. Então, o sim, naquele momento, para vir para a VCA, foi muito ali para que eu, através do trabalho, me refizesse. Então, mergulhei no trabalho. Foi quando eu pude entender que eu gosto muito de me refazer, que a questão da resiliência, o quanto é importante, mas sempre ficou ali, através de um não de Deus, foi um sim para a minha vida, porque a gente passa a dar valor ao respirar, à vida, a poder andar, a poder trabalhar. Então, muitas vezes, o sim de Deus vem através de um não. Mas sempre a gente recebe um sim e a gente tem que ter ali. Claro que naquela época eu estava péssima. Meu semblante, quando a gente olha nossas fotos antes, estava terrível. E todo mundo, nossa, hoje você mudou muito. Se eu fosse me deixar passar ali pelo que eu estava sentindo, eu não teria dado um sim. Teria me prostrado ali na cama e não teria feito mais nada. Mas resolvi dizer um sim e dar a volta por cima, né? Vida, né? E de lá para cá, força, né? e de lá para cá, assim, eu falei assim, não, eu não vou ficar triste, porque recebi esse processo aí, que eu digo foi um processo enviado por Deus para me moldar, né? Recebi esse processo, eu não vou reclamar. Então, de lá para cá, às vezes, antes, né, eu reclamava, ficava ali desgostosa com a vida, muitas vezes, questionando. Depois disso, nasceu ali uma força em mim que eu não tinha, né? E, a partir de então, passei a dar sim para a vida, sim para o trabalho e sempre querendo ser melhor, me desafiar e estar onde eu posso ser assim, né? Onde eu posso me desafiar, onde eu posso ser melhor. E acredito muito que Deus sempre nos ama e coloca ali o que a gente tem que fazer, mas a gente tem que ser forte e dizer sim. Mesmo nos momentos difíceis e nos momentos que ele fala não, né? Que muitas vezes a vida com Deus não é um mar de flores. Muitas vezes, como a gente estava falando mais cedo, né? Antes de começar. Muitas vezes o não também nos abençoa e o não nos protege. E para a gente tomar decisões importantes na vida, a gente tem que dizer não. Não, eu não vou ter medo. Não, eu não vou desanimar. Eu vou fazer, né? Dizer sim. São histórias que inspiram, né? Eu costumo dizer isso. A VCA tem esse lema, né? A gente é feito de histórias e muitas vezes no dia a dia, no trabalho, no cotidiano, são tantas pessoas, mas cada uma ali carrega uma história que você nem uma história imagina, de né? fé, de superação, de resiliência. E é muito legal quando a gente tem esses momentos assim de vulnerabilidade mesmo, de contar um pouco das nossas histórias. Acho que de tudo que vocês falaram, a gente pode ver isso, né? Essa mudança da perspectiva do ver a vida. Então, como Paula falou, muitas vezes a vida com Deus, ela não é de flores. Ela tem, né? Elvis contou aí várias dificuldades que ele passou ao longo do caminho, a Ariela também, Paula agora contou a história. Mas, diante daquelas dificuldades, a fé em acreditar que a gente vai vencer, de que há um propósito para aquilo e de que é possível, né, passar por aquilo tudo e ainda tirar uma lição bonita e ver a vida de uma outra forma, talvez esse seja o maior ensinamento, né? E de não desistir, né? E de não desistir. Então, toda essa dificuldade, mas você ter a fé de que aquilo vai passar, você sai da dificuldade com uma boa lição e você não se rende ao problema, mas você diz sim, né, para a solução, para a resiliência, para a fé,
para o acreditar. Então, é muito legal, assim, quando a gente tem esse momento de compartilhar histórias e ver que por trás de cada pessoa existe ali algo que foi vivido, que foi aprendido e que a gente pode trazer também para as nossas vidas. Então, eu acredito que cada pessoa que está assistindo, né, ouvindo esse podcast hoje, possa estar passando por alguma situação dificultosa. Sim. E hoje ela tem a oportunidade de olhar com uma outra perspectiva para esse problema, para essa dificuldade, e acreditar, sim, que ele pode ser superado e que ela pode passar por ele e sair dele uma pessoa melhor. Muito bom. Viver é se transformar, né? Todo dia a gente passa por processos, por situações, e que a gente escolhe, né? O caminho que a gente segue, né? Se é de ficar lamentando, porque isso não deu certo, ou levantar, sacudir a poeira, ir embora para cima e vamos, né, partir, acreditar. Claro que a gente tem nossas incertezas, nossos vulnerabilidades, né? A gente tem, né, que somos. Tem sim esses momentos, mas a dificuldade nem sempre é algo ruim. Muitas vezes, na maioria das vezes, eu acredito que é para transformar e para melhorar a gente, né? Enquanto pessoas, para a gente também passar, como Elvis, a história de Elvis, a história de Paula, né? Traz um vigor, né? Não, a gente passa por dificuldade, mas a gente também vence essa dificuldade, né? E acordar todo dia, e como você até falou, né? Agradecer e falar, é mais um recomeço, é mais uma chance de recomeçar e de viver e de se aventurar, né? Nessa vida que chove e faz sol para todo mundo o tempo inteiro. É verdade. Né? E vamos falar agora, mudar um pouco ali o teu da conversa, que também faz parte, né, das nossas vidas e de uma forma muito presente, que é o sim que não muda só uma fase, mas muda também a forma que a gente vive todos os dias, que é o sim da casa própria. Que eu acho que a gente fala disso, acho, não tenho certeza, né? A gente fala sobre isso todos os dias. Durante as falas de todo mundo aqui, vários ganchos eu falava assim, na hora de comprar um imóvel, acontece isso. Na hora de comprar, né? Vários ganchos aí com as histórias. É verdade. É isso. E assim, eu acho que todos nós aqui vivemos esse processo, nesse momento em que a gente precisou dizer sim. Elvis foi dizer sim para o casamento, que teve que sair, né, da casa dos pais, ter a casa própria. A Ariela também, na história dela, falou um pouquinho sobre isso, que na pandemia estava ali, né, a casa própria, e mobiliando e arrumando. Eu queria que Paula falasse agora um pouco também desse sim que ela deu para a casa própria, o que isso mudou na sua vida, na sua rotina, ter esse lugar, né, que é seu, que é lá. Aí, se você pudesse começar. A conquista da minha casa própria, né, do meu primeiro imóvel, ele veio com muito desafio, com muito medo e também com muito apego. Muitas vezes você tem ali um apego à família, você tem um apego à vida que você tem, ou você é super protetor, não quer ali muitas vezes sair da casa dos pais. Você acha que os pais que são super protetores, mas muitas vezes os filhos que são. E como eu tive que me refazer muitas vezes aí durante a vida, tudo aconteceu no momento certo, mas poderia ter sido um sim antes, mas eu acredito que foi no momento certo, né? E digo sempre assim, que era para ser um outro imóvel, e durante o processo acabou não dando certo. Aí refiz e comprei, de fato, hoje, que é a minha casa, onde eu moro. Comprei a minha casa, que é no Conde, né? Uma casa solta. Sempre tinha um desejo ali de comprar um apartamento, onde eu tinha comprado anteriormente. Mas ter comprado a casa mudou totalmente a minha vida. E foi, assim, um grito de independência, né? Em primeiro lugar. Onde ali eu me vi dona mesmo da minha vida e pude ter ali aquela rotina totalmente diferente. Mas, assim, comprar uma casa sozinha, eu sempre digo, né, que, assim, eu tenho muitas clientes que têm histórias parecidas com a minha. Tem mulheres, assim, independentes que compram a sua casa própria. E não é fácil, né, você comprar sozinho, ter essa decisão de comprar o seu imóvel sozinha, não é fácil. Mas é possível. Então, eu sempre falo, eu tenho clientes que são guerreiras, tenho clientes que buscam e vão atrás do que é seu, né? Atrás dos seus sonhos, atrás dos seus desejos. E comprar imóvel é assim também como foi na minha vida essa conquista.
Então, hoje eu olho para minha casa, olho para tudo que tem lá e sei o quanto custou tudo, né? Porque saiu do meu esforço, saiu do meu trabalho. Então, é um divisor de águas na vida, é um grito de independência, né? E de uma vida nova, uma vida que se refaz, uma vida que você é o autor da sua história, você que dita as regras. Tem também as preocupações, tem também os desafios, mas é um sabor diferente. Quando você entra em casa, é um sabor diferente, que só quem tem a casa própria, morar de aluguel é totalmente diferente, né? Porque você quer pintar uma parede, você quer colocar um móvel, e você não vai fazer isso. E na sua casa é tudo do seu jeito. Às vezes do não seu tem estilo. aquela sua identidade, né? A identidade. Eu morei de aluguel, assim, vim para Conquista estudar, né? E desde então morava de aluguel. E tive que me mudar várias vezes. Então, morava primeiro perto da escola, aí depois tive que mudar para perto da faculdade. Aí, perto da faculdade, a pessoa pediu um apartamento, aí eu tive que mudar para um outro lugar. Então, são lugares que você passa, mas que você não consegue colocar ali a sua identidade. Então, eu lembro ali, né, a adolescência, início da juventude, de querer chamar alguns amigos para minha casa, mas eu não sentia que estudava arquitetura, então pensei, as ideias, a cabeça querendo montar tudo dentro de casa, né? E eu não tinha como, né, não tinha condição de fazer isso. E também morava de aluguel. E quando eu chamava algumas pessoas para ir na minha casa, eu não sentia que aquilo tinha a minha identidade, que aquela casa parecia comigo. Tinha alguma coisinha ali que você consegue colocar, né? Uma decoração, uma flor, uma coisa, um quadro, um porta-retrato. Mas não dá aquela sensação ali do pertencimento. Mas vocês acham que essa mudança, né? Do dizer sim para a casa própria, para sair do aluguel, ela vem de uma necessidade ou ela vem da realização do sonho? Ou é os dois? Para mim, eu acho que vem os dois. Em termos ali de, como o Paulo falou, é um sonho que você sempre tem. Você chegar em casa, você ter seu lar ali, seu conforto, sua privacidade, sua segurança. E para quem mora em condomínio, você tem uma área de lazer como a gente da VCA tem. É praticamente chegar um feriado, você não precisar viajar porque você tem sua área de lazer própria. Sem querer ali. puxar sardinha, mas são as melhores áreas de lazer. Isso aí. Eu falo nas minhas negociações, eu boto muito exemplo daquilo que eu vivo. Então, eu gosto de trazer muito o que eu vivo no meu VCA. Então, hoje eu sou morador do VCA e sou realizado, não por conta que eu trabalho na empresa, mas pela comodidade e pelo um sonho mesmo que eu tive que veio se realizar. Na verdade, você comprou seu VCA antes de ser corretor da VCA, Antes de ser corretor, antes de ser pai, antes de casar, antes de tudo. É engraçado que minha compra do VCA foi um desafio mesmo, foi luta. Mas luta no bom sentido, porque até isso, aquele sim que eu dei para Deus lá atrás, até isso ele me ajudou. Eu lembro que teve um primeiro lançamento aqui na VCA, que foi o Dom Residencial. Sim. Aí lançou, foi aquela febre, todo mundo querendo comprar e tal. Aí eu peguei e fui e falei, contratei um corretor. Fiz ali minha simulação, me mostrou a entrada e tudo, aí fui para casa. Aí cheguei conversando com algumas pessoas, não tive um retorno positivo. Não, ficou caro e tal, não sei o quê. Tudo bem, desisti do Dom Residencial. Mas com minha vontade sempre de ter minha casa própria, de ter o meu lar e querer ter minha independência. Eu já estava com 18 anos na época, mais ou menos. 18, não lembro direito. Alguma idade já assim. Já estava com 18 Eu acho que era isso. Eu sempre tive essa... 18 anos eu tive já a vontade de ter meu lar, né? E aí você ouviu pessoas que deram opinião dizendo que não era legal. Isso. E algumas pessoas que me falou acabou me levando a desistir daquele empreendimento, o Dom Residencial. É raro, mas acontece muito. Acontece muito. Então, assim... a gente tem que saber também quem são as pessoas que a gente vai ouvir e procurar o conselho daquilo que vai ser o nosso futuro. Você deixou de dizer um sim naquela época, a opinião do outro. Mas foi um não que eu que eu falei naquela época que foi mais para um sim, que meu coração acelerava. Eu falei, não, vou fazer escondido. Eu tenho que dar um jeito de conseguir isso. Vou fazer escondido. E nisso o Dom foi passando, vendendo. Vendeu rapidão. Vendeu rápido. Aí lançou um segundo empreendimento que foi o Dona Olívia, que eu lembro até hoje que ia ter um lançamento numa sexta-feira. E nesse lançamento tinha uma condição diferente de financiamento, que a VCA entrou com financiamento o próprio.
que seria o parcelamento próprio, né? E aí eu peguei e contatei com um outro corretor também, já não fui com o mesmo, já fui com outro, que inclusive hoje é colega de profissão aqui na VCA. E aí eu falei, eu quero minha casa. Independente, eu quero esse novo plano de pagamento aí e vai ser desse jeito. Lançou na sexta-feira, eu assisti tudo, foi pela live, ou pelo Orkut na época, não lembro se foi Facebook, alguma coisa assim, eu acho que foi Facebook. E aí, no outro dia, eu falei, amanhã cedo eu tô aí. Eu trabalhava em outra empresa, eu pedi licença no sábado para não poder trabalhar e fui nesse lançamento. Cheguei lá, falei, eu quero tal casa, e eu só quero em frente à área de lazer. Falei, essa é minha casa. Pronto, eu já tinha algumas economias guardadas, que eu já estava me planejando. E nisso comprei minha casa. Não falei para ninguém. E comprei na planta. A entrega era em torno de 30 meses, mas todos os dias eu passava no local onde é que ia ser a casa. Profetizando, eu falava, essa casa que eu vou morar, vou ser feliz, vou ter minha área de lazer. E nisso mudou minha vida até hoje. Hoje eu sou realizado, feliz pela minha casa, pelo sonho que Deus me veio realizar também. Agradeço também por ter dado esse passo, porque esse passo que eu dei foi um passo indeciso na época, mas foi o melhor passo que eu dei na minha vida, porque hoje o imóvel ele valorizou, ele já se torna meu mesmo. Então, assim, eu posso ter lazer, eu posso ter conforto, eu posso ter segurança para minha família, posso ter... abrir a porta de minha casa, minha filha pode brincar tranquilo com toda a privacidade. Como a gente está aqui, só profissionais da área, vamos abrir um pouquinho essa questão, você falou dos valores, né? Quando você comprou, o preço que estava e hoje, como que foi essa valorização? Isso aí é o que mais me surpreende. Na época, eu lembro que eu comprei o apartamento por 139 mil. E isso foi em 2000, na Olívia Flores. A região, localização era tudo. E hoje ele está em torno aí de uns 290. Então, assim, é mais de 100% de valorização. Primeiro andar, 2 quartos com suíte. Em frente à área de lazer, excepcional. Sou apaixonado pela minha casa. Então, assim, sai do meu trabalho, minha vontade de ir para casa, porque ali é que está meu maior valor, que além de ser a valorização do meu imóvel, que é o bem material, como também minha família que está ali dentro protegida. E você é satisfeito no seu imóvel ou você pensa em comprar um imóvel maior hoje? Hoje eu já sou praticamente um investidor. Brincadeira, mas hoje eu já tenho uma necessidade de ter uma casa maior, graças a Deus. Deus já abriu mais uma porta. Como eu já quero ter outro filho, como não poderia ter nenhum, eu já quero ter outro e ter uma casa maior. Ou seja, minha casa hoje são 2 quartos, mas eu preciso ter 3 quartos agora, que é para me ter mais uma bênção de Deus. Você já deu aí. Esse passo, né? Já dei esse passo, graças a Deus. Só para ele responder, porque eu sabia. Mas é isso mesmo. E assim, essa questão, né, de eu comprei um apartamento de primeiro andar, 2 quartos. Aí hoje minha família cresceu, eu vou morar numa casa maior. A gente vê assim nos atendimentos, né, que tem muito cliente que tem um sonho de ter uma casa grande, uma casa com 3 quartos, mas muitas vezes hoje não consegue. A gente vê aqui a história de Elvis, que ele passou por todo esse processo, ele foi crescendo, a família cresceu, e de um imóvel menor, que foi o primeiro passo que ele deu, com esse valor ele já vai conseguir comprar uma casa maior também, né? Então, tem muitos clientes, tem muitos clientes, né? Ontem mesmo eu estava atendendo um para o Dom Oeste, aí ele falou assim, não, eu não vou comprar o Dom Oeste porque eu achei pequeno. Aí eu falei, não tem problema, a gente tem casas no Belo Hotel Olívia, Sculptor, que são casas maiores. Não, mas isso não cabe no meu orçamento. Aí eu falei para ele justamente isso, né? Comece com esse, você vai vivendo nele, com o tempo você vai ter a valorização, e aí depois no futuro você aluga ou vende esse, né, com ágil, com a valorização, e compra outra casa, que é justamente aí a história de Elvis. E eu acho que vem muito para essa pergunta, né, que foi que a gente começou falando, vem da necessidade ou da realização do sonho? E muitas vezes o primeiro imóvel, ele não é o imóvel do seu sonho. É a necessidade. É a necessidade. Então, assim, a necessidade de sair do aluguel, a necessidade de ter o seu lugar próprio, de ter a sua independência e de repente aquilo ali vai se tornando o seu sonho e você tem a condição de comprar aquele imóvel que você gostaria de ser, que fosse, né,
como o seu sonho. Então, assim, tem que dar o primeiro passo, É. tem que dizer o primeiro sim, né? Que eu sempre falo, né? Assim, eu poderia ter dado esse sim antes, mas aí eu já sempre aconselho aos clientes que estão começando, né? Comece. Lá na frente você vai se arrepender de não dar esse passo agora. E nunca esperar o momento certo, né? Que esse momento nunca- certo nunca nunca vai chega, nunca chegar. chega. Quanto Nunca mais chega. esperar, mais burocrático e difícil para frente você vai ter para realizar esse sonho. No meu caso, foi assim também. Eu casei e aquele ditado, né? Quem casa, quer casa. Né? E aí eu casei e fiquei por um período morando na casa da sogra, né? E na época a casa tinha bastante gente, então eu sempre falava Privacidade assim, zero. não, eu falava, gente, eu tô morando dentro de um quarto, né? Porque assim, você tá de favor, né? Na casa da Início de casamento, início de ainda, né? Tudo casamento novo. e tudo, e já com filho, né? É, verdade. Já com um bebezinho. Então, assim, era um sonho, assim, gente, latente. Era um negócio, assim, que, gente, eu preciso, pode ser qualquer lugar. Eu Desde que preciso seja ter meu, o meu né? canto. Eu preciso ter o meu canto, né? E nessa época, eu trabalhava na Caixa. E aí falaram, né, que ia sair um arrendamento da Caixa. Foi quando, na cara e na coragem, eu era estagiária. Olha que eu não era nem efetiva. E foi na cara e na coragem. Aí, na época, meu esposo falou, você tá louca? A gente vai pagar como a prestação? Como é que vai pagar conta de água, conta de luz, gás, fazer feira, filho pequeno, sabe? Eu não quis fazer conta. Eu falei, olha, não sei. Eu não sei, eu só sei que eu quero a minha casa. Eu quero o meu cantinho. E aí, na cara e na coragem. E eu outro dia até falei isso no grupo, né? Que hoje a facilidade para o cliente comprar um imóvel é muito grande. É muito grande. Invista. Na época mesmo que eu fui fazer o cadastro para tentar, né, pleitear essa casa, no dia, gente, foi uma dificuldade tão grande. O prazo já era o último dia ali, já estava se encerrando, estava chovendo, meus documentos caíram tudo no chão, no meio da enxurrada. Eu perdi todos os meus documentos que eu tinha que apresentar naquela hora. Foi um negócio assim, e assim, eu já fiz atendimento que se acontecesse isso com o cliente ia dizer, não, isso é resposta. Isso é um sinal que pra não é para comprar. ser. É porque não era para dar certo. Mas eu fui, assim, muito insistente. Eu cheguei lá chorando, pedindo à moça, né, que estava fazendo o cadastro, favor, pelo amor de me Deus, me ajude. dá uma oportunidade. Eu vou lá, eu trago esses documentos amanhã, porque meus documentos molhou tudo. Então, assim, foi mas com muita dificuldade. E você falou, né, Ari, que antigamente era muito mais difícil a começar da informação. A gente não tinha tantas informações como a gente tem hoje, né? Então, equipes, pessoas personalizadas, aptas para te atender, para lutar por você, né? Eu acho que Não, hoje não tinha. a gente tem um time aqui na VCA que é muito assim, né? Eu vejo o cliente aqui que vai fechar, começa agora para fechar ano que vem, porque tem uma restrição no nome, mas isso não é empecilho. Então, o corretor, ele trabalha. Vamos lá, vamos organizar aqui sua vida financeira. Vou te preparar para você realizar esse sonho. Sim. Vou te preparar para você conseguir a sua casa própria. Então, a gente vai aqui, ó, e traça ali um Caminhando planejamento junto com esse cliente. Aí, um ano depois, 1 ano e meio depois, esse cliente ele consegue ter essa realização. Hoje, no Brasil, cerca de 20,9% das pessoas ainda vivem de aluguel. E na Bahia, essa realidade também não é diferente. Então, por mais informação que a gente tem, ainda tem pessoas que não têm essa coragem de dar esse passo. E talvez por isso, né? Na expectativa de comprar o melhor, na expectativa de esperar esse tempo certo que nunca chega. E o tempo certo, ele é agora. E assim, ó, eu ouvi na época, quando eu fui comprar esse imóvel, muitas críticas. Do tipo, como é que você está saindo de uma casona? Porque a casa era grande, confortável. A casa, inclusive, ela é perto do Dom. É bem pertinho. E naquela época, gente, aquilo ali era tudo mato. Não tinha nada, nem ônibus. E no Boa Vista, né, hoje? Nem acesso ali não tinha. E aí, as críticas. Se eu fosse escutar as críticas, eu não tinha saído do lugar. Então, assim, não acredito que você vai morar numa casa de pombo, que você vai morar num fim de mundo, que você vai morar num lugar tão distante, que não tem ônibus, não tem acesso, que é perigoso. Minha mãe mesmo ficava preocupada. Minha filha, como é que você vai morar em um lugar que... As objeções, né? Assim, mas é porque não tinha nada, sabe? Assim, a região não tinha nada. Não tinha um supermercado, não tinha ônibus, não tinha acesso de ônibus, não tinha nada. Era muito distante, que hoje está
no coração da cidade, sabe? E é esse ver o futuro também, né? Acreditar. Eu acho que isso é um ponto muito positivo do comprar o imóvel na planta. Porque por mais que aquela área você ainda não consegue ver, enxergar, no tempo que está sendo construído também é o tempo que aquela Que área... a região muda, Muda, né? exato. Isso, Então ela muda o ganha cenário. valorização. Acho que quando o Elvis comprou, provavelmente ele e o Dona Olivia não tinha ido Shopping Boulevard, Não, né? tinha não. Então ainda não tinha Shopping Boulevard. Logo depois veio o Shopping Boulevard e trouxe uma valorização excepcional, ainda maior, para esse empreendimento. Eu tive a oportunidade de morar no Dona Olivia de aluguel. E também amava, assim, a questão do morar em condomínio, né? De ter essa área de lazer. Ai, eu Então, amo. assim, você tem um clube dentro de casa. E aí eu falei pra vocês, né? Que anteriormente eu não sentia essa vontade de chamar pessoas pra minha casa porque eu não identificava a minha casa. Não me identificava ali dentro. E quando eu fui pro Dona, já muda esse cenário. Sim. Porque eu posso chamar pessoas pra gente fazer um churrasco, pra gente ir numa piscina, pra gente, né? Então, isso mudou, assim, pra receber a família. Era um ambiente muito mais agradável. Então, assim, é muito bom morar no VCA. Acho que todos nós aqui Sim, moramos, né, E hoje no VCA. E essa questão da localização, né? Como eu falei, eu moro no Conde e na época que eu comprei era distante, né? Distante. Todo mundo falando, não, lá só tem mato, não tem nada, você vai gastar muito com gasolina. Como é que se mora no fim de mundo desse? As palavras É o que a eram gente essas, escuta, né? Mas, como a gente trabalha muitos anos com imóveis na planta, a gente vê muitas pessoas perdendo oportunidades justamente por não ter essa visão. É uma frase que eu sempre uso. Para comprar imóvel na planta, você precisa ter visão de futuro. Porque, assim, essa casa que a gente compra hoje, a casa que eu comprei na época no Conde, 160 mil, hoje você procura lá 320, 360 mil. Então, mais do que dobrou o preço. Mas a região também é outra. Hoje a gente vê ali a Estrada da Barra, né? Conhecida como Estrada da Barra. Está tendo a duplicação dela. A gente já vê academia, a gente já vê mercado de rede, já vê também farmácias. Então, tudo vem Padarias. acontecido, padaria, né? Então, à medida que a região vai crescendo, quem comprou o imóvel quando ainda não existia nada, hoje consegue ter essa valorização, né? Foi igual o Boa Vista aí, né? Que veio o Dom A mesma Residencial, história. Isso, veio o Dona Dom... Gelenilda, Verdade. Dom J. Pedral. E vai Dom agregando Boa valor, Vista. né? A cidade. Ao lado mesmo, quando a gente fazia aqueles vídeos lá, do Dona Né? Gelenilda e Dom Residencial, não tinha. Aí veio aquele posto de combustível, A padaria, o Pereira, né? Mercado e por aí vai. supermercado. Você vê que vai crescendo a região. E a tendência é essa, né? E com relação a essa questão do imóvel, você vê que eu fui para esse, onde eu fui criticada, muitas vezes até por pessoas da família, dizendo que eu ia morar numa casa de pombo, porque era pequena. Na época também eu não tinha suíte, era 2 quartos. E o banheiro, você ainda tinha que descer as escadas, que era um village, né? Então, você tinha que descer as escadas para ir pro banheiro. Então, pela família, eu fui muito criticada de morar longe, numa casa pequena, numa casa que não tinha uma suíte. E logo depois veio outra oportunidade, aí eu já estava na área, trabalhando já como corretora, veio outra oportunidade, aí eu parti para uma casa, um apartamento térreo, com quintal enorme, né, com suíte, 3 quartos, né? E depois surgia outra oportunidade, né, de vir para uma casa maior, Ó os com mais degraus, ó os suítes. degraus. E, nossa, gente, eu sou apaixonada pelo o condomínio que eu moro, pelo meu VCA, sou apaixonada. deixa- Aí sim, passou de Uma do meu necessidade. imóvel de Necessidade. necessidade para um imóvel dos meus sonhos. Então, isso foi evoluindo, né? Um passinho de cada É vez. isso. E talvez quem espera já para comprar o imóvel do sonho nunca sai do aluguel. Exatamente. Vai pagar uma casa pra outra E é um pessoa. dinheiro, um aluguel que você não vai ter nem valorização nem retorno, Não né? volta nunca, Não né? volta. Então, faz muita diferença. E outra coisa, a pessoa fala assim, depois que passa o tempo, né? Eu vejo várias situações de pessoas que até hoje não saem do lugar. E teve muita oportunidade. E depois fala assim, fulano teve sorte. Olha, fulano mora numa casona. Gente... Mas, assim, não olha a trajetória, Sabe a história, né? A A história, coragem, a os coragem. sims que precisaram ser dados. Do que a pessoa abdicou, Exato. né? Porque, assim, comprar um imóvel hoje...
apesar de toda a facilidade e tudo, mas você tem que abdicar de muita coisa. Você tem que fazer escolhas, né? Como eu te falei, quando eu e meu esposo, a gente viajava muito, a gente amava viajar. Quando a gente decidiu comprar a nossa casa dos sonhos, e aí? Como é que vai ser? A gente gosta de viajar, vamos abrir mão disso? Então, foi uma decisão nossa, foi uma escolha nossa, né? De abrir mão para poder conquistar o que a gente sonha. É o que eu sempre falo para os clientes, né? Eu não vou te enganar. Você precisa ter organização financeira. Você vai comprar um imóvel, né? Então, assim, você precisa ter essa organização e sua vida vai mudar. Você vai ter, como a Ariela falou, você vai ter que se abdicar de muita coisa. Você vai ter que economizar. Vai ter que entender que você vai ter ali aquelas despesas. Mas no final vale a pena. Você E vai estar uma com seu coisa, imóvel. assim, não é a vida toda. É por um tempo, por um né? tempo. Você Isso, se organiza ali. Depois. É um sim que muda o seu presente, mas também transforma ali O o seu futuro, né? Completamente. Literalmente. Se a gente pudesse, então, dar um conselho, né, para essas pessoas que estão nos ouvindo e ainda não adquiriram a casa própria, acho que tem algumas coisas que a gente foi saltando aqui ao decorrer, mas acho que a gente poderia fazer um checklist aqui para essas pessoas. Acho que a primeira coisa é não ouvir. Não ouvir é principal. Essa é uma Não das ouvir principais opiniões, coisas. né? Primeiro, acho que é tomar o passo. De Ter a procurar decisão, saber, ter a decisão. Porque né? quando a pessoa, de fato, decide, eu quero, É isso. vão vir as adversidades e ela não vai nem assim desistir, né? Ela vai Acreditar continuar. que é possível. Acreditar, Então, isso. assim, pode ser nesse momento pequenininho, pode ser nesse momento talvez sem quintal, sem suíte, pode, Mas é o que você pode. é o que você pode e é possível para você agora. Então, compra agora na necessidade e depois realiza o sonho, Até constrói porque esse sonho. A né? valorização desse imóvel é que vai dar, entendeu? A possibilidade de você conseguir algo maior, do jeito que Maior. você sonha. Eu sempre falo que, na hora das minhas negociações, que imóveis são 3 passos na hora do recebimento. Você comprou na planta ali, você recebeu, você tem a opção de alugar, o próprio aluguel vai pagar a sua parcela. Verdade. Você recebeu, você pode vender, você vai pagar ali um determinado tempo e recebeu, já tem valorização. Pegar a valorização. Recebeu, vendeu, valorizou, compra uma casa maior e assim sucessivamente. E a terceira, recebeu, você vai morar na sua casa própria ali, o seu sonho realizado. Então eu tiro hoje, é engraçado porque eu sou corretor de imóveis hoje, mas eu gosto de botar sempre das minhas negociações o que eu vivo de experiência. E isso traz um conforto e uma credibilidade maior. Ou seja, uma confiança que você passa. Porque como é que eu vendo imóvel, mas não tenho um VCA? Entendeu? Como é que eu vendo imóvel, mas não tenho experiência de ter ali de uma área de lazer? Como é que eu vendo imóvel, mas eu não tenho o prazer de falar assim, minha filha tem o lugar dela, para ela brincar, para ela tomar um banho de piscina no final de semana. Eu mesmo eu gosto muito de praticar atividade física. Então, tem uma piscina semiolímpica lá que eu nado. Então, Academia. a academia está fechada, você tem o seu condomínio. A piscina está fechada na academia, você tem sua piscina ali no final de semana. Então, tudo isso aí, além de trazer bem-estar, lhe traz aí confiança para o seu futuro. Que você está aproveitando ali o que é seu. E não está pagando uma coisa que é para outra pessoa. Isso. Que a qualquer momento, como a Fabiana falou, teve que mudar em determinadas situações porque o dono precisou vender. E aí você fica, tipo, inseguro. A mercê disso, né? A mercê disso. Então, o primeiro passo hoje é justamente vou tomar a decisão, De falar esse sim. o sim e não escutar. Eu acho que não escutar determinadas pessoas que, como se diz, não construiu nada, não comprou nada, você já elimina do seu meio. Porque isso aí, na minha época, fez muita diferença. Então, hoje eu sou realizado e agradeço muito a Deus por ter comprado minha casa naquela época. Fiz realmente uma parcela que foi determinante para a minha determinada compra. E isso mudou minha vida hoje. Eu sou realizado hoje por ser corretor de imóveis, por poder realizar sonhos e poder morar naquilo que eu vendo. Ter tido seu sonho E realizado, ter meu sonho né? de todas as Então, formas. assim, entendeu? acho que seria esse primeiro passo de ter a coragem, né? De dizer sim para fazer essa simulação, Sim. para fazer Mas essa análise de Tem crédito. que, de fato, querer, sabe? Querer. Tem que querer. Não Porque ouvir tem gente as que pessoas. tem gente que vou aqui ver, olha, assim... Você não vê aquele desejo, aquele anseio, aquela, sabe? Eu acho que o querer é o que conta muito. Isso, eu acho que é dizer não para esse medo, né? Eu acho que
a gente contou aqui muitas histórias de coragem. Então, precisou ter coragem para comprar esse primeiro imóvel de todos nós. Então, eu fiz a minha primeira aquisição, né, no ano passado e precisou ter coragem. Então, ainda assim, não era tão nova como o Elvis, né, nos 18 anos. Mas existe, como Paula falou, um planejamento financeiro a longo prazo que você tem que fazer, né? É uma expectativa de vida já muito bem traçada. Então, mas tem que ter a coragem. E eu me lembrei, ano passado, quando eu tive de novo essa segunda oportunidade, né? Porque eu já tinha tido uma oportunidade há uns 4 anos atrás, foi do Dona Olívia Boulevard. E eu tive medo. E o medo me travou e me impediu de dar continuidade, né, naquele processo. Cheguei a fazer simulação, ver parcela, mas o medo me travou. E hoje você poderia estar contando uma outra história, se você não tivesse tido medo, né? Exato. E por conta disso, fiquei mais 4 anos de aluguel. E é um dinheiro que nunca volta, né? Nunca retorna. Então, agora, finalmente, né? Graças a Deus, eu estou reformando aí a minha casa própria. Moro num VCA de aluguel, mas estou indo para um VCA próprio meu. E não tem coisa melhor, gente. É cada coisinha que a gente vai montando, que a gente vai fazendo. E tem essa sensação do pertencimento. Isso aqui é meu. De fato, agora é meu, né? Não vai ter mais nenhuma insegurança de alguém pedir, do preço aumentar e não caber ali naquele orçamento. Tá ali dentro da nossa realidade. Então, assim, o cliente ter essa coragem, esse querer, é dizer sim, é não ouvir as objeções das pessoas. E não esperar o momento certo, né? Não esperar aproveitar o momento certo, que é hoje. Que é hoje, que é agora. Já é diferente. O momento certo é o momento de agora. O melhor momento de comprar o imóvel é agora. Vai ficando cada vez mais difícil, né? Tipo assim... A gente vê o quanto tem subido, né? Exato. Os preços. E assim, o cliente tem a opção. Ou ele compra hoje com esse preço, ou ele vai deixar para comprar lá na frente. Mais caro. Muita gente vê assim, eu só quero comprar quando estiver vendo a obra acontecendo. Mas lá, ou não vai ter mais a unidade, porque aqui na VCA a gente sabe que vendemos tudo assim, muito nessa parte da planta, né? Ou não vai ter mais a unidade, ou vai ser muito mais caro e muitas vezes não vai caber no orçamento. E, por último, acho que era procurar a VCA, né? Por último, não, porque esse primeiro passo seria esse. É com a gente. Ter essa coragem, mas eu digo assim, de procurar. A gente tem uma cartela de produtos aí, eu acho que acessíveis para todos os públicos, né? Tem. Então, é para o primeiro imóvel, é para o investidor, para terreno, para quem quer comprar casa de praia. Casa de praia. Vixe, tem coisa de montão. Tem condições de pagamento facilitadas, sem burocracia. E sem contar, assim, que a gente está num momento bem bacana para comprar imóvel, né? Não só aqui tem um plano direto pela construtora em 100 vezes, mas temos também essa parte de financiamento caixa e estamos nesse momento de fazer a declaração de imposto de renda. Exato. Então, tem muito cliente informal que acredita que não pode comprar o imóvel, mas com uma boa orientação, aproveitando essa fase aí de fazer a declaração de imposto de renda, a orientação aqui da gente, né, corretores, consegue comprar. A gente vê aí muitas histórias de sucesso que eles têm conseguido, sim, comprar um imóvel. Uma amiga, se ela assistir isso aqui, ela vai saber que é ela, que quando ela foi comprar o imóvel, o primeiro imóvel dela, ela tentou em um outro lugar e ela era autônoma. E aí falaram pra ela, não, o autônomo não consegue comprar. E aí ela me procurou, eu falei assim, tá doida? Mas claro que consegue. Vamos cá que a gente consegue. Vem cá que a gente ajeita. E foi isso e é isso que a gente comentou aqui também, né? Procurar um especialista para que ele te direcione o caminho e esteja com você nesse caminhar. Então, quais são as documentações que a gente precisa arrumar? Isso. Né? O que a gente precisa declarar aqui? O que a gente precisa apresentar para essa análise de crédito? Ela conseguiu e comprou. É bem o apartamento você falar dela. disso, porque tem muita gente que tem condições de comprar um imóvel e não sabe disso. Não sabe, é verdade. Não sabe. Acha que não um trabalho de possível. formiguinha mesmo, sabe? De pegar na mão da pessoa, de falar. Então, assim, buscar essa informação, muitas vezes também a pessoa não nos procura porque, não vai dar para mim, eu não vou ficar lá enchendo a paciência dela, sabe? Não vou procurar ela porque não dá para mim, eu não vou procurar. Sem sequer... de vir, de conhecer, né? de apresentar para a gente a situação, para a gente tentar, de fato, ajudar. Tem muita gente que tem condição. E eu queria achar. Eu quero esse povo. E é isso. Mas eu acho que esse sim muda tudo. Esse sim muda a nossa história, né? Impacta não somente a nossa vida, mas a vida das pessoas ao nosso redor.
E eu queria fazer esse convite para quem está nos assistindo e ainda não realizou esse sonho, ainda não realizou essa necessidade de dar esse passo, né? De nos procurar, de ver aquilo que cabe, aquilo que se enquadra, aquilo que dá certo para agora. E aí no futuro a gente ajeita também, e a gente está aqui para isso. E eu queria agradecer muito pela participação de vocês, pela história contada, a história de vida de cada um, né? Eu acho que a casa da gente, ela compõe isso, as Sim. nossas histórias. E dá até vontade de visitar a casa de cada um por agora. Vamos lá, tomar um Aí, café. Tomar um café. Marcar um churrasco. Porque... Já foi, quando meu neném Verdade. nasceu. Porque abriga, né? As nossas histórias, a nossa vida, os nossos sims. Os sims que recebemos pelo caminho também, os nãos que foram importantes para os sims vindouros. Sim. Então, nós somos feitos disso, somos feitos de histórias, somos feitos também de realizações. E é isso. Vem pra cá, chega eu que mais, agradeço né? o convite. Assim, quem assistiu esse podcast, né, que se sinta também acolhido e se inspire nas histórias de sim, de não, de arrependimento, de felicidade, e venha também se achegar a gente aqui para fazer a aquisição da sua casa própria, né? Estamos aqui para isso. Eu também quero agradecer, né, pela oportunidade, né, de participar. Achei bem bacana essa troca. E trocar essas histórias renova a gente, né? Traz fôlego, né, pra gente, quando a gente escuta histórias de superação. E falar também para os clientes, né, para as pessoas que estão nos assistindo, que é uma realização muito grande. Assim, eu falo hoje mesmo, quando eu estou lá com meu filho no parquinho, ele tem contato com outras crianças, ele está tendo essa vivência. Eu digo para vocês que a área em si do condomínio traz uma realização para a gente tão grande, sabe? Para o meu bebê que está ali tendo contato com outras crianças, que a gente não se preocupa. Os meninos brincam na rua à noite, andam de bicicleta. Tem toda aquela vivência que era de antigamente. E segurança, né? Segurança, isso. Então, assim, não deixe, né, de dizer para as pessoas que estão nos assistindo, não deixe de sonhar, não deixe de desacreditar. Às vezes alguém fala alguma coisa e você fica ali meio desacreditado. Então, não acreditar, né, no que as pessoas vem a trazer para você, mas é você correr atrás do que você realmente quer, do seu sonho. E, sem dúvida, ter a casa própria é sensacional, é indescritível. Só vivendo para saber. É isso aí. Eu também quero agradecer a oportunidade aí por estar aqui nesse podcast. E como nossa amiga falou, que toda vez quando a gente volta falando das nossas experiências de vida, a gente sai com o coração mais grato. Porque a gente tem mais que agradecer do que reclamar. Verdade. E para quem está assistindo aí, não deixar as oportunidades passar, de ter comprado na planta no dia da entrega, falar, poxa, por que eu não comprei? Ficou tão bonito, A gente escuta o que acontece muito hoje em dia. E o sonho da gente poder trabalhar e conquistar nossas coisas é gratificante. É um troféu que a gente tem ao nosso lar. A gente chegar em casa, como eu falei, você ter sua família ali, segura, você poder viajar e chegar com segurança, é muito, muito legal. Hoje eu me sinto criança dentro de minha casa, muito mais do que minha própria filha, porque eu até brinco com alguns colegas meus que moram lá no condomínio que a piscina lá foi batizada com meu nome, porque toda vez que passa me vê na piscina lá com minha filha. Mas é isso que eu quero trazer, tanto para minha vida como para minha família. Segurança, conforto e realizações. E o que precisar, estou aqui à disposição também para poder realizar o sonho de vocês, junto com meus colegas. Isso aí. Viu? Muito obrigado, que Deus abençoe a todos aí. E é isso, talvez o próximo grande sim da sua vida esteja a uma porta de distância, né? Esteja bem pertinho e você pode realizar. É possível realizar esse sonho. Queria agradecer também, gente, muito obrigada. E amei estar aqui com vocês, amei esse momento. Amei. Foi muito bom. Valeu. Isso aí.